Existe uma geração inteira frequentando igrejas, mas ainda carregando um vazio impossível de explicar. Pessoas cercadas por mensagens, cultos e tradições, mas com a sensação silenciosa de que algo essencial foi perdido ao longo do caminho. E se o maior problema da fé moderna não for falta de espiritualidade, mas distância da origem? Uma palavra antiga atravessou séculos carregando um chamado poderoso. Uma palavra que não significa apenas arrependimento emocional, mas retorno. Retorno ao centro da vontade de Deus. Retorno ao contexto original das Escrituras. Retorno ao caminho de onde a humanidade se afastou aos poucos, em adaptações culturais, tradições humanas e interpretações que lentamente distorceram aquilo que nasceu em Sião. Talvez o vazio espiritual desta geração tenha uma causa desconfortável. Muita gente conhece versículos, mas não conhece contexto. Conhece religião, mas nunca entendeu as raízes da própria fé. E enquanto o mundo reinterpretava o Messias ao longo dos séculos, uma pergunta começou a ecoar silenciosamente. Será que nos afastamos da essência sem perceber? Como a fé construída em Jerusalém acabou sendo moldada por culturas completamente diferentes das origens bíblicas? Em que momento tradições humanas começaram a substituir aquilo que Deus havia estabelecido? E por que uma geração inteira começa agora a sentir fome de voltar às raízes da palavra? Talvez este seja um chamado acontecendo neste exato momento. Um chamado antigo, um chamado profético, um chamado de retorno. Techuvá. Porque a humanidade não perdeu Deus de uma vez. Perdeu aos poucos, em pequenas concessões, em adaptações culturais, em tradições criadas por homens. Foi somente séculos depois que começou a surgir uma ruptura. A influência greco-romana começou a reinterpretar conceitos hebraicos. Estruturas religiosas passaram a moldar a fé. Filosofias humanas começaram a ocupar o espaço da mentalidade original das Escrituras. E aos poucos, a raiz foi ficando escondida sob camadas de tradição. Isaías já denunciava isso séculos atrás. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E mais tarde, o próprio Yeshua repetiria essa denúncia em Marcos 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Porque quando tradições humanas ocupam o lugar da essência, a verdade original começa a desaparecer. E aqui existe um ponto extremamente importante. Techuvá não é virar judeu. Não é abandonar Jesus. Não é trocar uma religião por outra. É retornar ao contexto original em que Jesus viveu. Porque o Jesus das Escrituras não nasceu dentro da cultura greco-romana, que dominaria o cristianismo séculos depois. Ele nasceu em Israel. Foi criado dentro da cultura hebraica. Ensinava nas sinagogas. Celebrava as festas bíblicas. Pensava como um judeu do primeiro século. E isso muda completamente a maneira como entendemos a Bíblia. Porque talvez as Escrituras pareçam tão complicadas hoje, porque estamos lendo elas com a lente errada. As Escrituras foram sendo lidas com lentes greco-romanas, quando na verdade nasceram em Sião. E isso altera tudo. Altera a forma como entendemos reino. Altera a forma como entendemos aliança. Altera a forma como entendemos graça, obediência, santidade e até o próprio Messias. Por isso Jesus declarou em Mateus 5: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Essa fala muda completamente a narrativa moderna de que Jesus veio desconectar as pessoas das raízes da própria palavra. Porque ao longo dos séculos, o mundo reinterpretou Jesus. Transformou o Messias hebreu em uma figura desconectada de suas próprias raízes. O problema não foi Jesus mudar. O problema foi a cultura reinterpretar Jesus. E então nasceu uma fé confortável, adaptada, desconectada da profundidade original das Escrituras. Uma fé que conhece versículos, mas desconhece contexto. Conhece tradição, mas não conhece origem. Techuvá é esse chamado, o chamado para retornar. Não para um sistema religioso, mas para o Deus verdadeiro através do Messias verdadeiro. Os primeiros discípulos de Jesus não viviam a fé da maneira que o cristianismo moderno conhece hoje. Eles não estavam separados das raízes hebraicas. Não haviam abandonado a Torá. Não rejeitavam as festas bíblicas. Mas então vieram as adaptações. Depois, os concílios. Depois, a institucionalização da fé. E então, a influência política de Roma começou a moldar aquilo que originalmente havia nascido em Jerusalém.
A fé foi sendo moldada para se tornar aceitável ao sistema dominante da época. E pouco a pouco, aquilo que era hebraico foi sendo substituído por estruturas greco-romanas. O pensamento bíblico passou a ser interpretado por lentes filosóficas estrangeiras. E foi exatamente sobre isso que Paulo alertou em Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque a distorção da fé nunca acontece de uma vez. Ela acontece quando a cultura começa a ocupar o lugar da verdade. E uma das maiores evidências dessa mudança está nas próprias celebrações espirituais. Levítico 23 mostra que Deus instituiu festas específicas para seu povo. Pessach, Shavuot, tabernáculos, festas proféticas que apontavam para a redenção, aliança e restauração. E Jesus participou delas. Lucas 22 mostra Yeshua, celebrando Pessach. João 7 mostra ele subindo para a festa dos tabernáculos. Os discípulos continuaram guardando essas celebrações mesmo após a ressurreição. Mas ao longo da história, muitas dessas festas foram sendo abandonadas. Celebrações criadas por homens ocuparam o lugar daquilo que Deus havia estabelecido. E aqui nasce um confronto inevitável. Abandonamos as festas que Deus criou e abraçamos celebrações criadas pelos homens. Essa troca revela o quanto a fé foi sendo desconectada das raízes originais da palavra. E não foram apenas as festas que foram abandonadas. Princípios inteiros da Escritura começaram a ser ignorados. Inclusive, princípios ligados à santidade e separação. Levítico 11 estabelecia orientações claras sobre alimentação. E Isaías 66:17 volta a citar essas questões em contexto profético. Os que se santificam e se purificam nos jardins, seguindo um no meio, comendo carne de porco e coisas abomináveis e ratos, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque durante séculos foi mais fácil adaptar Deus ao estilo de vida humano do que adaptar a vida humana à vontade de Deus. E essa talvez seja uma das frases mais desconfortáveis da nossa geração. O homem moderno prefere adaptar Deus ao seu estilo de vida, do que adaptar sua vida à vontade de Deus. Por isso, o evangelho moderno muitas vezes oferece conforto sem confronto, promessas sem processo, libertação sem transformação. Mas Techuvá não é um evento, é um caminho. Não é apenas levantar a mão em um culto. Não é apenas repetir uma oração. É caminhar diariamente em direção ao retorno. Porque libertação verdadeira não acontece apenas quando alguém é tocado emocionalmente. Ela acontece quando a verdade transforma a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a nossa geração foi treinada para buscar experiências rápidas, sensações espirituais instantâneas, um evangelho emocional, sem profundidade, sem renúncia, sem cruz. E isso entra em conflito direto com as palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque seguir o Messias sempre exigiu transformação, sempre exigiu retorno, sempre exigiu alinhamento. Mas Techuvá exige caminhada, exige mudança, exige confronto interior. E talvez seja exatamente por isso que a mensagem para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:16-17, seja tão atual. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Ali vemos uma comunidade confortável, religiosa, convencida de que estava bem, mas espiritualmente distante. Porque o maior perigo não é um cristianismo perseguido, é um cristianismo acomodado, uma fé moldada pela cultura, uma espiritualidade sem profundidade. Mas toda vez que a humanidade se afasta, Deus levanta um chamado de retorno. Sempre foi assim. Quando tudo parece perdido, Deus preserva um remanescente, um povo que decide voltar. Voltar à verdade, voltar à essência, voltar à origem. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Existe uma fome espiritual crescendo silenciosamente em muitas pessoas. Uma percepção de que a Bíblia não perdeu profundidade. Nós é que nos afastamos do contexto dela. Malaquias profetizou que antes do grande dia do Senhor haveria restauração. Atos 3 fala sobre o tempo da restauração de todas as coisas. Isaías 2 anuncia que de Sião sairia a instrução. Porque existe um movimento acontecendo. Pessoas voltando a estudar as raízes da fé, buscando compreender o contexto original das Escrituras, removendo as lentes greco-romanas que durante séculos moldaram a interpretação bíblica, e começando a enxergar a palavra pela ótica de Sião.
Isso não significa abandonar Jesus. Significa finalmente entender quem ele realmente era. Porque o Messias nunca esteve desconectado daquilo que Deus havia estabelecido desde o princípio. Ele era a manifestação viva dessa verdade. E talvez seja exatamente isso que esta geração esteja começando a perceber. Que a fé não nasceu em Roma. Nasceu em Jerusalém. Nasceu em Sião. Mas Deus continua chamando filhos de volta. Chamando pessoas cansadas de superficialidade. Cansadas de religiosidade vazia. Cansadas de um evangelho sem profundidade. Porque existe um chamado ecoando novamente. Techuvá. Retorno. E esse retorno não é geográfico. Não é institucional. Não é sobre pertencer a um sistema religioso. É sobre voltar ao coração de Deus através do Messias. Porque antes da volta do Messias, haveria restauração. Restauração da verdade. Restauração da palavra. Restauração da identidade espiritual. E talvez o maior avivamento dos últimos dias não seja marcado apenas por grandes multidões, mas por pessoas decidindo voltar ao caminho antigo. Pessoas trocando superficialidade por profundidade. Emoção por transformação. Religião por alinhamento. Porque a Bíblia não ficou mais difícil. Nós apenas nos afastamos do contexto dela. Existe um despertar acontecendo. Silencioso. Profundo. Mas impossível de ser interrompido. Porque quando a verdade começa a despertar dentro das pessoas, nenhuma estrutura consegue conter isso por muito tempo. E talvez seja exatamente isso que esta geração esteja começando a sentir. Uma fome que cultos superficiais já não conseguem preencher. Uma sede que mensagens prontas já não conseguem satisfazer. Porque Techuvá não é apenas uma palavra antiga, é um chamado. Um chamado para voltar. Voltar à essência. Voltar às raízes. Voltar ao coração da palavra. Voltar ao Deus que nunca mudou. E talvez a pergunta mais importante agora seja: você está disposto a retornar? E se essa mensagem despertou algo dentro de você, então acompanhe este canal. Porque nos próximos vídeos vamos continuar explorando as raízes da palavra de Deus, o contexto original das Escrituras e a fé vivida pelos discípulos de Yeshua no primeiro século. Se inscreva no canal, deixe seu like e caminhe conosco nessa jornada de retorno à essência, à verdade e ao verdadeiro entendimento das Escrituras. Porque o chamado continua ecoando. Techuvá. Retorno.